muito especial, já que a cidade vai chegar a essa marca importante de 150 anos. E que bom a gente poder conversar e falar um pouco de Poços de Caldas. Aí ela falou, tem um homem na minha cozinha. Aí entrou lá o grande latinista que estava lá, como rachador de lenha. Já tinha rachado a lenha toda. Se começarmos a fazer um bom trabalho para potencializar todos os valores da cidade, históricos, culturais, empresariais, se a gente começar a fazer esse trabalho a partir de agora, os filhos dos nossos filhos realmente verão uma cidade esplêndida chamada Poços de Caldas. Bora lá! Já me deram o sinal, isso quer dizer que nós já estamos no ar com mais um podcast Café com Manteiga. Diga-se de passagem, com muito prazer, porque toda vez que nós temos que fazer uma gravação, gravar algo, que a gente tem um convidado, aliás, todos são especiais. A cada semana a gente traz alguém especial aqui. E o papo de hoje vai ser muito especial, até porque nós estamos falando do nosso município, nós vamos falar da nossa cidade, tá? Nós vamos falar dos 150 anos que está completando Poços de Caldas no próximo dia 6 de novembro. Tá? Mas antes eu quero passar aqui pelos nossos patrocinadores, que é o Café Caldense, o café que tem cheiro, gosto e sabor do puro e verdadeiro café. Sabe por quê? Porque não tem mistura, é puro. Tá? O pão de queijo Xodó de Minas, a tradição do pão de queijo mineiro, tá? Uma delícia. Pacote de 1 quilo, pacote de 3 quilos, ou simplesmente um pãozinho de queijo com cafezinho cabeça da melhor qualidade, tá? E a Evolve Kombucha, né? O chá fermentado, probiótico, não tem sal, não tem açúcar, baixa caloria, é probiótico, cuida do nosso intestino e nos dá momentos de felicidade, nos dá momentos de muito bem-estar. Guarde aí, Evolve Kombucha. Para você conhecer, você pode apontar seu telefone para o QR Code que você vê na tela e você vai conhecer mais sobre a Evolve Kombucha. E com a gente também alguém que acompanha você, está junto com você na hora que você precisa de dinheiro. Nós estamos falando aqui da Marezine Financeira, é o socorro financeiro. Quem não fica precisando de uma grana, não é? Quando você precisa de grana, você corre atrás de quem tem. E a Marezine tem dinheiro para você na hora que você precisa. Quer saber mais? Anota aí. marezinefinanceira.com.br ou você vai na Minas Gerais, número 664, em frente à prefeitura. A grana está lá e de repente ela vai para sua conta no mesmo dia. Legal? Vamos voltar então na nossa abertura. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo. Aliás, todos são amigos, né? A gente não costuma convidar inimigo para vir na casa da gente, né? Até porque é perigoso. Então hoje nós estamos trazendo aqui um jornalista e pesquisador Poços Caldense, gente da terra. Eu estou recebendo aqui, diga-se de passagem, o meu amigo Roberto Teresiano, né? O Terê, como todo mundo conhece. Tá bom, Terê? Tudo bom, Marquinhos? Boa noite a todos. Um momento muito especial, já que a cidade vai chegar a essa marca importante de 150 anos. E que bom a gente poder conversar e falar um pouco de Poços de Caldas, de todas as áreas. É uma cidade diferenciada, uma cidade com qualidade de vida muito especial. E é muito gostoso quando a gente pode falar da nossa cidade e mostrar todas as coisas boas que Poços de Caldas tem. Por pior que a cidade da gente seja, a gente não fala mal, pelo menos o certo é não falar mal. E como falar mal de Poços de Caldas? Uma cidade linda, maravilhosa, e mesmo com a chuva dessa que está acontecendo hoje à noite por aqui. Exato. Quando a gente conversa com as autoridades, a conversa pessoal, né? Eu e o prefeito, eu e o secretário, a gente pode cobrar algumas coisas, porque a gente tem impressão que em alguns aspectos a cidade realmente pode ser melhor, sim, pode ser plena, não é? Mas quando você compara Poços de Caldas com qualquer outra cidade do mesmo porte, do mesmo período, você vê que é uma cidade que teve uma visão lá atrás, que existiram pessoas que pensaram na cidade de hoje com ruas largas, bem arborizada, uma floresta encantadora, fazendo a cortina ao norte da cidade. Então, realmente, não é encher a bola, como se fala, não. É que realmente a cidade tem uma qualidade superior às demais cidades. Outro dia eu estava passando de carro, outro dia já fazia até algum tempinho, né? E ouvindo, estava na CIS, assim, com um amigo, né? O Oswaldo Navarro, o Vado. E a gente de carro, uma sexta-feira de manhã,
sem ter o que fazer, saímos para dar uma volta de carro, saímos na Assis Figueiredo, Prefeito Chagas, e entramos na Pedro Sanches. Quando nós olhamos para a Serra de São Domingos, né, estava o céu muito azulado, a mata muito verde, era uma coisa assim, uma coisa de cinema. Ele que me chamou a atenção, inclusive, foi Marquinhos, dá uma olhada para aquela serra. Aí você vê que Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa. Né? É verdade. Eu tenho por hábito, por exemplo, passar os sábados na feira, ir ao mercado, passear pelos jardins de Poços de Caldas. Mesmo que você for ao mercado e não comprar nada, aquela sequência de cores e aromas e sabores, sabe, é muito bacana. Então eu costumo dizer que eu me apaixono por Poços de Caldas todos os dias. Todos os dias. Você está falando de mercado? No último sábado passado, estivemos lá, Antônio Viviane, que fez o podcast com ele, inclusive está entrando, o episódio dele está no ar a partir de hoje. Perfeito. Né? E nós fomos lá comer pastel e tomar um chopp. Aí ficou naquela muvuca ali dentro do mercado. É uma festa, é maravilhoso. O nosso mercado é maravilhoso. E que legal que o broadcast que está rolando, o Antônio Viviane, porque é um grande profissional, uma belíssima voz de Poços de Caldas, hoje para o Brasil, não é? A voz dele excelente pessoa, de uma simplicidade bacana mesmo. Uma das maiores vozes do Brasil. Bom, mas vamos voltar aqui. Você falou de Poços de Causos, né? Você tem alguns causos para contar aí também, não tem? É uma brincadeira. Normalmente eu escrevo diariamente sobre a cidade e de vez em quando é bom você sair da história oficial, da história séria e contar alguma coisa pitoresca também, né? Sempre que há um momento mais pitoresco assim, eu uso como título Poços de Caldas. E Poços de Caldas, na história oficial, foi fundada pelo coronel Agostinho Junqueira. Ele era filho do sesmeiro Joaquim Bernardes da Costa Junqueira, que em 1818 requereu a sesmaria, conseguiu toda a região, tanto do lado norte da cidade, onde estão várias fazendas, quanto a região hoje onde está a cidade de Poços de Caldas. Ele era um galã, bom cavaleiro, bom de tiro, bom laçador, tinha todos os requisitos. Era o bonitão do pedaço. Né? E contam que certo dia, ele andando pelas ruas da cidade, viu um adolescente que era muito parecido com o filho dele. Ele falou, nossa, é impossível que existam duas pessoas assim, tão parecidas, se não forem filhos do mesmo pai. E chamou o adolescente, falou, como é seu nome? Ah, coronel, eu sou tal pessoa. Quem que é sua mãe, coronel? Olha, é aquela senhora, assim, assim, assim. Por acaso a sua mãe não trabalhou lá na minha fazenda? Aí o menino falou, olha, coronel, minha mãe não, mas meu pai trabalhou. Aí a conversa foi para frente ou parou aí? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Esse é um caos, né? Exatamente. Mas, de verdade, a cidade tem a sua história muito ligada à geologia. Há 90 milhões de anos, houve uma movimentação de placas tectônicas e essa movimentação fez com que o centro de Poços de Caldas, o centro do que nós chamamos de Planalto de Poços de Caldas, tenha afundado, enquanto que a borda se levantou. Então, ficou durante muito tempo a lenda assim, Poços de Caldas é uma cratera de vulcão. Hoje a ciência não fala mais isso. O nosso acidente geográfico chama-se intrusão alcalina, não uma extrusão. Tá? O centro afundou, pressionou o lençol d'água. Isso tudo é verídico. Isso é ciência. Né? De 90 milhões de anos a 60 milhões de anos, isso aconteceu. Então, essa massa pressionou o lençol d'água, e o núcleo da Terra é quente. Essa água, ao atingir esse núcleo quente, produziu algumas trincas, e por essas trincas chegam as águas medicinais de Poços de Caldas. Que são as águas sulfurosas. Sulfurosas. Das termas e dos macacos. Chega trazendo uma série de sais bons para a saúde. Ao mesmo tempo, duas dessas fontes chegam à superfície a 45 graus. Isso significa que ela está vindo lá de 45, 50 quilômetros de profundidade. Cada grau significa isso. Tá? Então ela está vindo de uma distância como se nós estivéssemos daqui a São João da Boa Vista. Exatamente. Né? Então, esse é o nascimento. Mas durante muito tempo, a própria ciência acabava também pensando que Poços de Caldas era uma cratera de vulcão.
Na verdade, o vulcanismo no Brasil é pouquíssimo e muito menos nessa região nossa, tá? Então, ocorreu essa situação que a ciência e a geologia chamam-se de intrusão alcalina. E essas águas quentes, quando descobrem esse poder de cura para várias doenças, principalmente num período em que não existiam os remédios sintéticos e tudo mais, era o que os médicos receitavam para tudo. E essa água, essa cura, ela é verídica, né? É verídica. Durante muito tempo, o último remédio que se comandava, que se indicava para tratamento, principalmente coisas de pele, coisas de estômago, eram as águas de Poços de Caldas. Só depois, com o aparecimento de antibiótico, com o aparecimento de remédios de efeitos mais rápido, é que esse uso das águas foi se perdendo um pouco, e agora, das últimas décadas, novamente recuperado. Hoje usa-se as águas, segundo a medicina, para um tratamento auxiliar, mas também um tratamento para preservar a saúde. Ao invés de tentar curar, e a nossa cultura é isso, é curar o mal, não. É preservar a saúde para não precisar curar a doença. Prevenção, né? Exatamente. Então, as escolas, as faculdades de medicina hoje vêm novamente reestudando as águas e com mais uma curiosidade. Há dezenas e dezenas de casos de situações em que o médico falou assim, olha, não tem mais jeito, vai ter que amputar, vai ter que ter um procedimento cirúrgico assim, mais violento, e as pessoas começam por conta própria a banhar aquele machucado, banhar aquele ferimento com águas da Praça Dom Pedro II, a tal fonte dos macacos, e dali a pouco aquela situação foi revertida, trazendo surpresas para os próprios médicos, que já não acreditavam mais em soluções médicas. Então, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu fiz um procedimento aqui, e o médico estava tudo tranquilo, o procedimento foi feito e tal. Ele viajou e aquilo inflamou. Aquilo ficou inflamado. Falei, meu Deus, comecei a ficar preocupado. Liguei para ele, ele estava em Curitiba. Liguei numa sexta-feira, acho que uma quinta ou sexta-feira, e ele ia voltar praticamente na outra semana, acho que na terça-feira ou quarta-feira da outra semana. Ele falou, você dá uma passadinha no consultório para a gente ver isso daí e tal. Eu fiquei preocupado, falei, bom. E daí eu fui 3 vezes por dia durante 4 dias, ali na Praça dos Macacos. E eu passei a lavar, então eu lavei, No terceiro dia estava muito legal, no quarto dia, mais nada. Então eu tenho uma prova viva né, da eficácia dessa água, sabe, Roberto? Então, os moradores mais antigos contavam assim, eu ouvi de outras pessoas ainda mais antigas que Poços de Caldas foi descoberta por caçadores, que essas fontes foram descobertas por caçadores. Na verdade, em 1818, passou por aqui um naturalista francês chamado Auguste Saint-Hilaire, e ele passou pesquisando o Brasil inteiro, registrando coisas da botânica, da fauna, da flora, e o cientista mesmo não chegou aqui no Planalto. Ele teve qualquer problema de saúde, parou no caminho, e ele tinha um índio, que era o seu auxiliar, que era auxiliar dele no sertão, porque conhecia bem a selva, né? E este índio sai atrás de caça e chega no poço de água quente. Então, Roberto, mas só um segundinho. Vai ter uma história aí que diz o seguinte, que isso daí passa por Caldas. Por isso que né, tem Caldas e Poços. A cidade que seria Poços de Caldas. Sim, na verdade tudo era Caldas. Até a divisa com Aguaí era Caldas. Caldas é dos maiores municípios brasileiros. Então essa história é verídica. É verídica. As cidades vizinhas todas aí, Andradas, Santa Rita de Caldas, Ipuiuna, todas era tudo município de Caldas. Né? Então ia até encontrar com a cidade de Aguaí, já no estado de São Paulo. Então, quando este período, 1818, nós éramos Caldas. Nós éramos uma fazenda chamada Fazenda Curitiba. E como é que foi feita essa divisão, que até um pedaço de Caldas, então, passou a ser estado de São Paulo? Como é que foi isso? Olha, a divisa entre Minas e São Paulo é uma polêmica que existe desde que existe a cidade. Os paulistas empurravam uma divisa, os mineiros empurravam ao contrário, e essa situação só ficou definida agora, em 1937. Até então, não se sabia ao certo
onde começava Minas e onde terminava São Paulo. Tanto que o primeiro morador de Poços de Caldas é um alferes paulista, chamado Inácio Preto de Loyola. Isso quase 100 anos antes da chegada da família Junqueira. Ele consegue uma sesmaria através do governo de São Paulo, começa o arraial, cerca os poços de água quente, mas na verdade ele estava interessado em minérios. Aí o lado Minas vem, toma toda a propriedade e expulsa este pessoal, falando aqui não é São Paulo, aqui é Minas. O governo paulista entra com o processo, mas o Visconde de Barbacena estava envolvido com a questão da Inconfidência Mineira e nem deu atenção para essa questão de divisa. Só depois da Inconfidência é que chega-se à conclusão que aqui era Minas Gerais e não São Paulo, mas oficialmente essa situação só foi esclarecida em 1937, quando era prefeito Dr. Assis Figueiredo, que contrata uma equipe de engenheiros e topógrafos, descobrem verdadeiramente todo o desenho do estado de Minas e se cria o que nós chamamos hoje de marco divisório. Então por pouco nós não seríamos São Paulo. São Paulo. Sim, seríamos por São alguns Paulo. metros. É verdade. E então essa situação ficou resolvida definitivamente, mas a gente na verdade, São Paulo é tão ligado a Poços, que gosta de Poços de Caldas, o turista vem sempre que possível para Poços de Caldas, tanto o turista de São Paulo quanto o turista do Rio de Janeiro, e essa situação ficou tranquila. Hoje a gente tem um bairro, né, que é o Marco Divisório, a metade é Minas e a metade é São Paulo. Certa vez nós fizemos uma reportagem, porque um lado do campo era Minas, do outro lado São Paulo, e nós brincávamos, o jogador chuta uma bola em Minas e o goleiro defende em São Paulo. Porque tinha um campo de futebol, não tem ainda. Na divisa. Existe ainda? Que ainda existe. Era um campo bem do lado ali. Exatamente. Então era essa situação. Ali tem imóvel, que a metade do imóvel é Minas, a metade é São Paulo. É muito interessante que às vezes um dos prefeitos, por exemplo, de Águas da Prata, manda pintar o meio-fio ou sarjeta. Aí vem até um determinado ponto e para, porque de um passo para lá não é mais São Paulo, é Minas. E eu não vou fazer nada para mim, vou fazer para o meu estado. É muito interessante. Muito legal. Mas, enfim, essa situação do pescador, do caçador, é uma situação verdadeira que aconteceu com o Augusto Santos Lera e seu assistente. E a história foi chegando. Olha, a cidade foi fundada por caçadores. Ele está com um cachorro muito ferido, um cão de caça muito ferido, e ele deixa esse cão de caça perto do poço de água dos macacos e joga aquela água nas feridas. Mas ele deixa perto do poço, pensando assim, tem água, pelo menos ele não vai morrer de sede. 3, 4 dias depois, quando ele volta, o cão está muito melhor, com seus ferimentos e tudo mais. Aí ele continuou usando a água e observou que a cura se reverteu completamente, o estado de saúde do cão, e começa então a história. Olha, tem uma água que é importante, uma água que cura determinadas coisas. E daí para frente foi o sucesso de muitas pessoas vindo dos mais diversos pontos do país em busca de cura para seus males, principalmente nesse período em que havia epidemia de lepra, que hoje chama-se hanseníase, né? É uma doença que vem lá dos tempos bíblicos, e as pessoas vinham, há relatos de muitas curas mesmo de hanseníase com as águas de Poços de Caldas. Por isso a cidade nasceu deste lado. Porque caso contrário, se a cidade tivesse nascido do lado norte, atrás da Serra de São Domingos, é uma parte muito mais plana, muito mais propícia para uma cidade. Mas foram as fontes hidrotermais, ou as fontes sulfurosas, como a gente fala, que determinaram o nascimento de Poços de Caldas. Então, na verdade, ela foi planejada nesse local onde nós estamos justamente por esse fator, pelas águas. Das águas, em função das águas. É um período muito interessante, porque os donos, o sesmeiro, que a gente chamava, a família Junqueira, se assustou quando começa a chegar gente, fazer ranchos em volta dos poços. Não existia, lógico, balneário, banheira, nada disso. As pessoas se atolavam naquele brejo formado pelas águas sulfurosas, para curar as doenças de pele. Depois começaram a fazer caixotes de madeira, como se fossem banheiras, e usavam esses caixotes. Até que o governo de Minas, era chamado presidente de Minas, começa a ter uma atenção maior
para essa situação, e o Floriano Godoy, que é o legislativo envolvido com o início da cidade, é também um médico. E ele conclui que se tinham fontes tão preciosas assim, não deveria pertencer a uma pessoa, teria que ser uma coisa mais pública. Então ele vai procurar documentos para saber se realmente existiu a doação para a família Junqueira, e ele não encontra documentos confiáveis. O senador Godoy disse assim: procurei nos arquivos do Império documentos que comprovassem a doação e só encontrei cópias com valor duvidoso. Por isso resolvi cortar o mal pela raiz e desapropriar. Ele faz um processo de desapropriação e manda emissários para fazer a demarcação do que seria a área ideal para começar a cidade. Mas chegando aqui, seus emissários são bem recebidos pela família Junqueira, falam: olha, não precisava deste processo, a gente poderia doar mesmo, e para simplificar, evitar um processo judicial cansativo e tudo mais, aceitam como doação, mas na verdade toda a área já havia sido desapropriada, tá? É uma desapropriação de número 1742, que ficou amenizada com a doação. A partir de então, a cidade toma um rumo, começam a chegar pessoas, gente dos mais diversos lugares. Chega ainda um ano antes da fundação oficial da cidade, o médico Dr. Pedro Sanches de Lemos, e começa a estudar as águas de Poços de Caldas, porque até então se usavam as águas de forma empírica, né? Cada um ia lá, tomava o seu banho, mas depois que um cientista começa a levar as águas para os laboratórios da Europa, da França, da Alemanha, cidades que tinham tradição de uso de águas, fazer análise laboratorial, comprovar as substâncias e como se aplicar de maneira correta aquelas águas, tudo isso foi virando divulgação e a cidade foi crescendo, foi sendo pensada numa cidade para o futuro. Porque o próprio médico, o Dr. Pedro Sanches de Lemos, ele não olhava só a questão da medicina, ele também observava as instâncias do exterior, como era a frequência de turismo, quais os atrativos que se tinha também para receber essas pessoas, com a ideia de que para se curar uma doença não é só remédio, tem que ser uma mudança de cultura. As pessoas precisavam também, anexa ao tratamento, ter lazer, ter divertimento. Era uma cura física e uma cura espiritual. Então, essa ideia de transformar Poços de Caldas numa estância com prédios bonitos, com balneários confortáveis, com ruas largas e confortáveis, jardins. Então, Poços é uma cidade diferente das demais cidades brasileiras. Muito bem pensado. Exato. Como é que são as cidades mineiras? É uma igreja no meio e tudo em volta. O armazém, o prostíbulo, a cadeia, tudo em volta, né? Aquelas ruazinhas estreitas. Enquanto Poços de Caldas, você encontra ruas com leito carroçável de 12 metros, 14 metros, mais 2, 3 metros de calçada, né? E ao invés da igreja ser no centro, a igreja principal está lá do lado. No centro você tem parques encantadores, que parecem coisas da Europa. A própria arquitetura de Poços de Caldas é diferente. Você vai encontrar influências alemãs, influência italiana, porque nesse começo chegam aqui também dois arquitetos importantes, um engenheiro chamado Carlos Maivaldi e um arquiteto chamado João Batista Pancini. Essas pessoas que já tinham corrido o mundo, vendo o início da Revolução Industrial, quando aquelas cidades antigas, uma parte tinha que ser demolida para abrir ruas, eles já tomam cuidado de planejar ruas largas, de planejar parques e jardins. Então, a cidade fica realmente muito diferente. Na realidade, eles já previam a chegada de muita gente. O crescimento da cidade. O crescimento e a chegada de muita gente, de pessoas, de turistas, etc. Quando hoje eu ando pela cidade e vejo o nosso trânsito, por exemplo, nós somos das cidades com maior índice per capita de automóvel. Tá? Diz que é 3 por 1, né? Pois é, menos que isso, quase 2 por 1. A cidade tem oficialmente 170 mil habitantes e a gente tem quase isso, 130, 120 mil automóveis. Então, não fossem essas ruas largas, viraria um caos, como outras cidades próximas aqui, que a gente sabe, dificílimo de se transitar até a pé. Né? Então, tudo isso garantiu essa cidade esplêndida de hoje. Pois é, e tem uma história que diz o seguinte, eu não sei da verdade disso.
o nome da Praça dos Macacos é a história que eu sei, que ali os macacos, pelo fato de a água ser quente, gostosa, eles saíam da mata e iam lá tomar banho, se coçar, etc. Então, isso é uma verdade, isso, Roberto? Isso é uma situação muito curiosa. O principal historiador da cidade, alguém que viveu o início da cidade, Dr. Mário Mourão, ele conta que alguns turistas do Rio de Janeiro, ao chegar em Poços de Caldas e for para aquela região, que era uma região principalmente habitada por negros, eles passam a chamar de macacos, e virou o nome ali, Bairro dos Macacos, Praça dos Macacos. Mas isso tem uma outra história e um fundo de verdade. Quando foi decretada a lei do sexagenário, quando os escravos com mais de 60 anos estariam automaticamente livres, que na verdade era um jogo dos escravocratas. Quando a pessoa estaria na idade de se aposentar, e alguém que passou a vida inteira tendo castigo físico, alimentação ruim e tudo mais, se chegasse aos 60 anos, não era mais produtivo para o trabalho. Por isso veio a lei que beneficiava os donos de escravos, e não uma lei humana com relação à idade dos escravos. Quando isso ocorreu no Rio de Janeiro, um barão chamado Barão Bittencourt viu que havia um potencial para se vender terrenos de valor barato para aqueles escravos. Então ele faz um loteamento popular e oferecia financiado o terreno para aqueles ex-escravos. E aquele bairro no Rio de Janeiro passou a ser chamado de Bairro dos Macacos. Quando o turista chega em Poços de Caldas, encontra aquela região toda ali habitada por negros, passou a chamar também macacos e ficou esse apelido de coisa pejorativa. Na verdade, a praça chama-se Praça Dom Pedro II, mas ali, mais ou menos próximo à fonte, já era o fim de Poços de Caldas, começava uma área chamada Campos do João Sabino. Aonde ali, exatamente? Aqui a Rua Rio Grande do Sul, próximo ali aquela região da Matriz, vai e volta, tudo ali era Campos do João Sabino. Só moravam negros. Havia uma porteira, quem tomava conta da porteira era um escravo chamado Tomás, que ficou com o apelido de Tomás Macaco. Rua Lagoas era um pequeno quilombo chamado Botafogo. Era uma comunidade literalmente ocupada por negros, né? Um pequeno quilombo, a gente chama isso de reduto, na verdade, por ser menor, ocupada por negros, vai e volta, toda ocupada por negros, Cascatinha, Mojolinho, que já era fora da cidade, mas era região de negros. Então, a colocação de Praça dos Macacos, Jardim dos Macacos, era realmente uma coisa pejorativa, mas difícil de excluir. Se você perguntar para as pessoas de Poços de Caldas onde é a Praça Dom Pedro II, ninguém vai saber, né? E também mudar de nome não vai alterar nada. Eu acho que a gente está num momento assim, de não tentar olhar para trás com a ideia de corrigir aqueles erros do passado ou achar culpados pelos erros do passado. O que você, como negro, o que você pensa disso, Roberto? Eu acho que tudo isso ficou para trás. Não adianta, eu não vou culpar um jovem português, um autor que esteve aqui em Poços de Caldas outro dia com 30 anos, eu não vou cobrar dele culpas da colonização de 500 anos atrás, erros de 500 anos atrás, de 300 anos atrás, sobre a questão da escravidão. Imperdoável. Não é? Né? Só que não adianta. Eu vou... E até, na verdade, por ignorância. Isso. Né? Então, acho que a gente pode partir daqui para frente, olhar as pessoas sem alimentar ódio, sem alimentar essas rixas que a gente vê hoje nas redes sociais. Temos que olhar daqui para frente, consertar daqui para frente o que eu posso fazer hoje para que daqui a não sei quantos anos eu esteja cobrando culpas de uma pessoa que não tem nada com isso. Né? Então essa história de que os macacos saíam de lá para tomar banho ali, né? Bem lendário. Bem lendário. É uma região que é brejo, que não tem praticamente vegetação, nada disso. Então é pouquíssimo provável que tenha existido tantos macacos assim. E o próprio principal escritor fala que, por coincidência, os cariocas chamaram de Praça dos Macacos. E aí ficou, né? É verdade. Muito bem. E conta mais umas histórias para nós aí dessa cidade. O Roberto, o que ele tem de história para contar? Né? Ele é um pesquisador, tem muita coisa. Né, já que a gente falou da questão do negro, nós tivemos um prefeito em Poços de Caldas chamado Francisco Escobar. Foi dos maiores prefeitos que Poços de Caldas teve.
tanto pela sua capacidade administrativa quanto pela sua cultura, pela cultura jurídica. Ele era licenciado em Direito, era licenciado em Engenharia Civil. Francisco Escobar, só para se ter uma ideia, ele foi responsável pela publicação do principal livro da literatura brasileira, chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha. Antes de ser prefeito de Poços de Caldas, ele foi prefeito de São José do Rio Pardo. Lá ele conheceu Euclides da Cunha, e quando Euclides da Cunha vai para o norte para fazer um trabalho de engenharia civil, e ao mesmo tempo ele fazia um trabalho de jornalismo, ele escrevia para o jornal Estado de São Paulo, ele chega e encontra o período da Guerra de Canudos. Começa a mandar artigos para que o Escobar mandasse para o jornal Estado de São Paulo. O Escobar começa a ler seus artigos, organiza o livro Os Sertões. Quando Euclides da Cunha volta, está pronto a falar ok e mandar imprimir o livro, que ainda hoje é considerado o mais importante livro brasileiro. Então dá para se ter a ideia da cultura do Escobar. Ele era amigo pessoal de Rui Barbosa, amigo de grandes artistas, de grandes escritores. Ele veio ser prefeito de Poços de Caldas. E no belo dia, um domingo, ele avisa a esposa que ele vai sair um pouquinho, que volta logo. E a esposa ficou tal. Daí a pouco chega um senhor negro, de chapéu, de paletó, bateu na porta. O doutor Francisco está... Ela falou, olha, ele saiu um pouco, mas ele volta logo. Isso era que ano, Roberto? Ele foi prefeito de 1909 a 1918. Tá. Aí, só para ele saber em que ano perfeito. Nós estamos aí. Aí a esposa fala para ele assim, se o senhor quiser sentar aí na área e esperar por ele, o homem sentou lá no banquinho, modestamente, e ficou esperando. Passou um pouquinho, a mulher voltou e falou para o senhor negro assim, o senhor quer ganhar 10 tostões e um bom prato de comida? Aí o homem falou, o que eu tenho que fazer? O senhor tem que rachar essa lenha aqui para mim. O homem tirou o chapéu, o paletó, botou do lado, pegou o machado e começou a rachar a lenha. Depois terminou de rachar toda a lenha, foi para a cozinha, sentou e começou a almoçar, né? Aí chega o prefeito. O professor Bento não esteve por aqui? Quem que é professor Bento? Aquele professor de latim de Campinas, tal. Aí ela falou, tem um homem na minha cozinha. Aí entrou lá, o grande latinista estava lá, como rachador de lenha. Já tinha rachado a lenha toda. Aí se desculpou do incidente e foram para bibliotecas ter altas conversas intelectuais e tal, né? Então, situações que ocorrem, até pitorescas. Gente humilde, né? E a gente está tão perto ainda, em 1915, a gente está pertinho da abolição da escravatura, que aconteceu em 88. Então, era normal que ocorressem preconceitos. Hoje ainda, 130 anos depois, ainda ocorrem situações de preconceitos, né? Então imagina próximo à escravidão, sabe? Isso ocorreu. Tem um caso muito interessante, ainda há poucos dias a gente teve um evento discutindo uma mulher chamada Laudelina Campos Melo. Laudelina Campos Melo é uma senhora negra, foi escrava ainda criança, numa das fazendas. Depois da abolição, se muda para Poços de Caldas. A mãe é empregada doméstica, ela vinda de onde? Aqui, da fazenda, atrás da serra. Tá. Isso. Ela mudou para a cidade. Veio aqui para a cidade. Tá. Aí a mãe é empregada doméstica, ela ainda menina também empregada doméstica. Mas em 1915, aparece um capataz vindo da fazenda, porque uma das irmãs dela, mesmo depois da abolição, continuou na fazenda como escrava, para cuidar de uma moça que tinha problema mental. E certo dia, essa moça com problema mental surtou, agrediu muito a menina, e a menina fugiu, não quis mais ficar cuidando. O dono da fazenda manda um capataz vir aqui no centro e pegar a mãe da Laudelina Campos Melo. E ele vai levando... Essa menina era a Laudelina? Laudelina. Quando ela vê a mãe dela sendo conduzida a chicotadas para voltar para a fazenda, essa menina avança neste homem que estava chicoteando a mãe dele, que se as pessoas não separam, ela arrancaria pedaços dele com unhas e dentes. Então a gente vê, 1915, uma lei lá de 88, até chegar em todos os lugares desse país, levou muito tempo, né? Hoje a gente fala, tal lei não pegou. Com toda a estrutura de comunicação que a gente tem, tem leis que demoram ou nem chegam a entrar em vigor mesmo, né? Então imagina aquele tempo. Mas essa menina Laudelina, mesmo sendo de pouca escolaridade e tudo mais,
ela consegue ter clareza de tudo sobre os direitos das empregadas domésticas. Ela se casa, vai para Santos, depois vem para Campinas e vira uma líder em defesa dos direitos das empregadas domésticas. Isso 50, 60 anos atrás. Ela cria o primeiro sindicato das empregadas domésticas, ela doa sua própria casa em Campinas para ser a sede das empregadas domésticas, e essa lei que foi aprovada agora, 3 anos atrás, sobre o direito da empregada doméstica, era tudo que ela já defendia há 50, 60 anos atrás. Não pegou lá, né? Pois é. Aqui. Então, algumas coisas demoram, alguns preconceitos demoram para serem extintos, alguns vícios demoram para serem extintos, mas essa mulher, por exemplo, é uma senhora hoje reconhecida, tem trabalhos extraordinários na Unicamp sobre o trabalho dela, tem coisas na própria internet sobre Laudelina Campos Melo. Era uma dessas históricas negras que o país não conheceu naquele tempo e está redescobrindo agora. Então, tem todas essas coisas que ocorrem que ligam a preconceitos, mas, por outro lado, a gente tem pessoas interessantes na cidade, mesmo pessoas não negras, mas que defendem com muita clareza, com muita lucidez, o direito de minorias, o direito de negros e tudo mais. Então, quando a gente trata desses assuntos, é preciso tratar com certa delicadeza, porque você pode encontrar aliados nos lugares que menos você pensa, né? E a nossa cultura é toda de preconceito, com relação ao índio, com relação à mulher, com relação ao idoso, né? Tomara que a gente vá aprendendo daqui para frente a sinalizar de forma positiva, de forma construtiva, a respeitar mais a mulher, a respeitar mais o negro, o índio, e a respeitar um ao outro, independente da cor da pele. O deficiente também sofre muito. Então, eu vejo esse momento que a gente vive com um índice altíssimo de feminicídio, e nunca vi tantos casos de feminicídio. Eu ando me perguntando até se a mídia não tem culpa disso, se a forma com que os comunicadores estão divulgando esse tipo de situação, se não é uma forma que só populariza e não corrige, porque eu nunca vi tantos casos. Então a gente vai ter que começar a trabalhar a partir da criança, a partir do nosso vizinho, a partir de nós mesmos, a nos livrar desses preconceitos para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais respeitadora e que respeite as diversidades, porque o país é formado de diversidade. Nós temos diversidade racial, diversidade religiosa, né? E eu acho que a gente tem que conviver, que isso tem que ser enriquecedor e não desagregador da sociedade. Tomara que todos nós, né, consigamos aprender isso, né? Exatamente. E deixar como um legado para quem vem atrás, né? Exatamente. Para quem está chegando e conseguir tocar. Construir um novo homem. Construir um novo homem para melhor. Eu gosto muito, Marquinho, eu gosto muito de fábula também nas minhas palavras, nas minhas palestras. Uhum. Tem situações que o próprio Cristo recorre a parábolas para ensinar determinadas coisas, mas contam uma que eu passei a usar muito, que um determinado cientista foi contratado para fazer o projeto para consertar o mundo. E ele está trancado no seu escritório, lendo, pesquisando e escrevendo, quando um filho de 5 anos bate à porta e fala: papai, quero ficar com você. Não, filho, papai está muito ocupado, papai tem que fazer um projeto para consertar o mundo. E ele fala: não, pai, eu quero ficar com você, quero ficar com você. E ele viu que não tinha saída. Deixou o menino entrar, pegou uma página de uma revista onde havia uma figura, o globo terrestre. Cortou em dezenas de pedaços e falou para o menino assim: olha, enquanto você vai ficar aqui, você vai ajudar o papai a consertar o mundo. Sentou o menino lá do lado, deu o quebra-cabeça para ele e falou, ficou sossegado fazendo o trabalho dele. Passado 20 minutos, mais ou menos, o menino falou assim: papai, está pronto. Ele olhou, o menino não tinha montado realmente o quebra-cabeça inteiro. Aí ele falou: filho, como é que você fez isso? Você nem sabia como era o mundo, como é que você consertou o mundo tão depressa? Falou: olha, papai, quando o senhor estava cortando a revista, eu vi que atrás havia a figura de um homem. Eu refiz o homem, consertei o mundo. É só refazer o homem, né? Simples, né? Simples, né? Você falou em Cristo. Você conhece alguma história
do Cristo Redentor nosso, esse que está de braços abertos. O Cristo de Poços de Caldas já começa como história. Né? Ele tem quantos anos, Ele na foi verdade? construído em 1958 e, na verdade, quando o idealizador do Cristo, que era José Rafael dos Santos Neto, ele pensou em fazer um Cristo, porque a gente tem essa troca com o Rio de Janeiro, né? Aqui tinha um comércio grande chamado Cinelândia, nós fizemos o Cristo, nós fizemos o Bondinho, a gente tinha um ponto chamado Maracanã, né? Verdade. Então, a gente teve muito essa troca também com o turista carioca. E quando o José Rafael dos Santos Neto viu o sucesso do Cristo do Rio de Janeiro, ele concluiu também que Poços deveria ter um Cristo. Era pessoa muito católica e tal. Só que, neste período, a Igreja Matriz está passando por uma grande reforma. E o padre não queria dividir as contribuições dos fiéis para a reforma da igreja com a construção do Cristo. E o padre realmente foi contrário. Quer dizer, o dinheiro é da igreja. Se quiser construir Cristo, vai arrumar dinheiro em outro lugar. E foi o que o Zé Neto fez. Ele empenhorou a casa dele, começou a fazer campanhas arrecadando mais dinheiro e procurou a mesma empresa que fez o Cristo do Rio de Janeiro, uma empresa de Campinas, de Otávio Papaes, e fez o Cristo de Poços de Caldas. Então, na inauguração, o pároco da cidade ainda estava enciumado, o pároco da cidade não foi na inauguração, mas o bispo de Guaxupé foi e apoiou, né? E nós temos hoje esse monumento que é um cartão também para Poços de Caldas. E houve um momento que um avião está sobrevoando durante a noite Poços de Caldas e começou a dar sinal de pedir socorro, dando sinal de socorro, a aeronave dá o sinal com as luzes, né? E um radialista da cidade, quando viu aquela situação, interrompeu o programa A Voz do Brasil e pediu para que as pessoas, que os automóveis fossem iluminar o aeroporto que ainda não tinha balizamento noturno. Ao mesmo tempo, ele conseguiu, por uma frequência da própria rádio, avisar o piloto que seguisse aquele sinal dos carros, e o piloto foi até o aeroporto, fez uma primeira aterrissagem noturna de Poços de Caldas. A primeira? Quando as pessoas... Mas lá não era um aeroporto? Era um aeroporto. Já era. Só não tinha iluminação. Só não tinha. Exato. Tá. Aí quando as pessoas... Era virgem, né? Como diz o outro. Quando as pessoas descem no aeroporto de Poços de Caldas, desceram todas gritando felizes que estavam no Rio de Janeiro. Eles haviam visto o Cristo e o piloto pensou que tinha errado a rota, que já havia chegado no Rio de Janeiro e que automaticamente ele estaria sem gasolina, sem combustível, para pedir o socorro. Falou, nossa, se eu estou no Rio de Janeiro... Então ele pediu socorro porque ele já estava no Rio de Janeiro. Ele pensou que estava no Rio de Janeiro. E se eu estou no Rio de Janeiro, minha gasolina está acabando. Já está acabando. E aí ele falou, estou errado. Aí ele pediu socorro para a cidade. Né? Então esse episódio aconteceu em Poços de Caldas. E pior, ele faz a aterrissagem, mas nós estávamos num período de ditadura, um período de absolutismo. Então... O radialista que interrompeu o programa A Voz do Brasil para pedir socorro às pessoas, foi severamente punido, foi proibido de ser contratado por várias emissoras. Ditadura, o cara vai lá e tira a Voz do Brasil Sim, do ar. Era um crime. Sim. Tá? E Luiz Cardoso ficou durante muito tempo sem poder trabalhar em qualquer emissora por causa disso. Na verdade, Luiz Cardoso. E ele humanamente quis socorrer as pessoas. Eu quase que falei que era o Isidoro Júnior. O Luiz Cardoso. Cardoso. Ele chegou a trabalhar nesse período escondido, porque era perseguido mesmo, assim, processado por ter tirado a Voz do Brasil do ar. Mesmo que explicasse o motivo pelo qual ele tirou a Voz do Brasil. Nada. Era difícil tratar com os militares, justificar qualquer coisa. Sabe? Então ele foi punido, era um grande profissional, teve uma atitude humana, heróica, de salvar pessoas, mas não foi perdoado. O Cristo já gerou algumas histórias curiosas e pitorescas também para Poços de Caldas. E ele é bonito, embora eu não sei como é que estão os cuidados com Cristo. Né? Ele passou recentemente por um restauro, porque a escultura nas intempéries e tal, acaba sofrendo algum desgaste. Okay. Ele acaba de passar por uma reforma, sim, mas é uma peça bonita, tem 450 toneladas de peso, só a imagem tem 150 toneladas,
e a base mais 300, né? E é extremamente bonita. E quando as pessoas chegam a Poços de Caldas, querem ir ao Cristo. Está a 1.750 metros de altitude acima do nível do mar. Lá do alto você tem uma vista em horizonte de quase 100 quilômetros. Você vê muitas cidades vizinhas. Tem uma vista de 360 graus. É espetacular, realmente, né? Então, foi o nosso Cristo, que até recentemente era o segundo maior, ou o segundo mais alto do Brasil. Parece-me que há uma outra cidade do Rio Grande do Sul fazendo uma imagem maior do que a de Poços de Caldas. Qual é a maior do Rio, é? É a do Rio. E depois Poços? Depois Poços de Caldas. E agora pode chegar a essa? O Rio Grande do Sul tem uma cidade qualquer fazendo uma imagem maior. Mas a altitude nós somos... Só para termos de comparação, você falou aí 450 toneladas. Né, com a base, né? 150... Só a imagem. Só a imagem. Quer dizer que só a base são 300 toneladas. Né? E foi você feito tem em tempo rapidíssimo. Só para base, só para comparação, você tem ideia de quantas toneladas pesa do Rio, não? Não, eu não tenho ideia, não me lembro. Também pedir demais. Né? Não me lembro mesmo, mas é interessantíssimo, né? E muito hoje várias outras cidades fazem um Cristo Redentor, tudo assim. A nossa comunidade é basicamente católica ou basicamente cristã, não é? Então, é bacana. Além de ter propiciado um ponto de observação lindíssimo para Poços de Caldas, né? A serra é um dos principais pontos turísticos. Sim. Né? Depois do bondinho, parece mesmo que agora, nos 150 anos, a gente vai estar reinaugurando o teleférico, está passando por uma reforma, já fazendo testes, funcionando mesmo, e o turista vai chegar, vai ter as duas possibilidades. Com todos os bondinhos funcionando bonitinho, reformadinho. Né? Então ele vai poder fazer este passeio pelo teleférico e, ao mesmo tempo, chegar ao Alto do Cristo, que é muito bonito. Tá, e me fala uma coisa, Roberto. Você conhece bem a história posso chamar de bondinho, né? O teleférico. Não teleférico. Estou falando do bondinho. Monotrilho. Monotrilho. Como é que está a situação desse monotrilho verdadeiramente? Sim, olha, o projeto foi apresentado no final de uma administração. Foi um projeto realmente feito a toque de caixa. Agora não, lá atrás. Lá atrás. Para se ter ideia, 30 anos atrás, nós já tínhamos pelo menos máquina de escrever, e é um projeto todo feito à mão, foi feito nos últimos dias de uma administração municipal. Num primeiro momento, era interessante, olha, vai ter um veículo elevado, fazendo um trajeto pelos pontos turísticos, então, tudo era bonito, a Câmara aprovou tudo mais. Quando começa a execução da obra... Você lembra que ano foi isso? 30 anos atrás? 30 anos atrás. Então, década de 70. Aí, mais ou menos, isso. Quando isso ocorre e começam a executar a obra e tinha a possibilidade de abater 300 árvores da Avenida João Pinheiro, aí a população reclamou, as autoridades reclamou, começou o problema, né? Propunham modificar o projeto para que o veículo fizesse o seu trajeto em cima do rio, né? Mas não foi aprovado, seria muito mais caro, e começa aí a discussão. Só que, verdadeiramente, o proprietário pensava assim, por ser um veículo inovador, diferente, não tinha similar no Brasil e tudo mais, que apareceria um financiamento, que bancos de desenvolvimento participaria, e não aconteceu. Quando o banco olhava o projeto, entre uma torre e outra, 100 toneladas de concreto, eles concluem que o veículo, todo o sistema era economicamente inviável. E aí começou a lentidão da construção. Mas não era uma empresa privada? Era uma empresa privada, mas ela buscava um financiamento público para se executar. Aí começa a lentidão, começam essas brigas, assim, porque a prefeitura está impedindo, porque não sei o que está impedido, mas claramente o proprietário observou que era um negócio difícil, fazia do bolso. Ele era o mesmo dono do teleférico e tudo mais. Aí a coisa foi ficando enrolada, foi ficando, até chegar agora. Teve um período que o veículo funcionou em 3 quilômetros, quando a primeira etapa de construção seriam 27 quilômetros.
Ele sairia do centro, do terminal de linhas urbanas. Isso. Ia passar por diversos pontos turísticos. Francisco Salles, pegava João Pinheiro das Noivas, ia passar por diversos lugares, né? Só que não passou de 6, 7 quilômetros de área construída, de linha construída. Ele foi exatamente até onde? Ele foi até... Nem passaria pelo terminal rodoviário. Foi sugestão nossa, de várias pessoas, porque também criaria essa alternativa de realmente ser um veículo de transporte de massa. E o conceito original dele era para carregar turista, não era para ser um transporte coletivo. Tá? Mas foi sugestão de que ele passasse, ele modifica o trajeto passando pelo terminal rodoviário, que quando ele foi concebido nem existia o terminal rodoviário. Né? Mas foi passando o tempo, essa briga toda de adianta, continua construindo, não continua construindo, até que mais recentemente o proprietário, que já tem uma boa idade, e avaliando assim, se ele for desmanchar, custa caríssimo. Se ele for continuar, custa mais caro ainda. E ele concluiu de passar isso para a prefeitura, porque ele teria que passar realmente tudo para a prefeitura em 50 anos. Então ele passou para a prefeitura, o prefeito andou divulgando que tinha uma empresa alemã. Na verdade, ele passou uma bomba para a prefeitura. Exatamente. Né? Aí o prefeito achou que havia possibilidade de um grupo alemão ou do próprio governo alemão se interessar em concluir a obra, até divulgou, coisa assim. Foi divulgado, Mas era uma coisa meio estratosférica, uma coisa meio impossível. Porque que interesse teria o governo alemão em concluir um veículo desse aqui no Brasil? Tá? Mas, de toda forma, hoje tem material mais barato, mais leve, há possibilidade, sim, de concluir um circuito inteiro para aquele veículo, sem precisar gastar 100 toneladas de concreto entre hoje existe outro material. Ligas metálicas e tudo mais. Se quiser desenvolver um projeto para terminar aquilo, para dar uma utilidade, é possível sim. Tá? Eu cheguei a brincar até da possibilidade dele passar a ocupar um trecho de trilho de trem que ainda existe em Poços de Caldas. Ele usaria essa parte construída que não está comprometida quanto se pensa. Concreto armado dura muito mais que 50 anos. Então, ele poderia, em outros pontos, descer e ser um veículo de superfície mesmo, ligando Zona Sul, Zona Leste. Tem possibilidade de fazê-lo ser economicamente viável. Precisa de vontade política. Ele seria gerido à base de quê? Ele tem as duas possibilidades. Ele tem um motor a diesel e tem um motor elétrico. Tá? Então ele tem as duas possibilidades. Dois combustíveis caros, né? Verdade. É um veículo leve, interessante. O passeio é muito agradável. Ele é todo de alumínio, Todo de alumínio. É muito agradável o passeio. Eu tive possibilidade de experimentar. Inclusive fizemos um programa que foi em rede nacional chamado Viagens, usando. Ele é possível, sim. É preciso de vontade política e é preciso de buscar materiais novos, coisas novas e fazer uma parceria público-privada e dar um presente desse. Porque a questão do transporte coletivo de Poços de Caldas é complicada. Sim. A cidade vai crescendo para outros bairros, para outras regiões. Se tiver um veículo alternativo, junto com o transporte coletivo que já temos, que é veículo, ônibus normal, seria muito interessante, além de ser atrativo turístico. Mas é preciso vontade política para resolver. Agora, existe também uma empresa que explora o transporte no município. Isso. E, de repente, isso é uma coisa que pode estancar. Então, olha, no mundo, as coisas caminham para veículos com tração a combustível fóssil vai se extinguindo. A questão do trânsito em Poços de Caldas é complicada. Tá ficando complicado. Eu penso que se houvesse um bom diálogo entre o prefeito e a concessionária do transporte coletivo, poderia até se fazer uma parceria e fazer um projeto bom junto, sabe? E ela se tornaria também sócia ou concessionária. Okay. Né? Porque vai chegar um momento, com o crescimento de Poços de Caldas, hoje a gente tem 170 ou pouco mais de habitantes, mas a cidade vai crescer. Se a gente tiver uma alternativa de trânsito que não for rodoviário, não for o ônibus comum, para o futuro vai ser muito interessante. Muito interessante. Sabe?
eu penso que dá para se pensar um projeto legal, sim. E já que nós estamos falando de trilhos, e esse que faz Poços Água da Prata e vice-versa? Então, tem toda uma discussão, tem um grupo muito interessante chamado Poços na Linha, que defende a volta do trem de ferro, né? Uhum. E não é só saudosismo, não. O transporte ferroviário é o segundo transporte mais barato que existe. É 5 vezes mais barato do que o transporte por rodovia. Infelizmente, a gente acabou acabando com as nossas ferrovias, deixando sucatear tudo por pressão americana, que tinha interesse em vender caminhões, em vender tratores, em financiar para fazer rodovias. A gente tem quilômetros e quilômetros de rodovia encostado à ferrovia, que foi feito com financiamento americano. Então, era o interesse deles e, em função disso, nós matamos a ferrovia, que foi um sonho de Mauá, né? E acabamos. A gente tem pouquíssimas ferrovias funcionando, mas é o transporte segundo mais barato. O primeiro mais barato é o transporte por água, né? Os rios e tudo mais, que também a gente explora pouco. Okay. Mas a possibilidade dele voltar, não só como trem turístico, algumas das empresas que hoje são candidatas a se instalarem em Poços de Caldas começam a cobrar também a possibilidade de ter linha férrea como trem de carga. Então, muitas pessoas pensam que as pessoas que defendem a volta do trem é por saudosismo, nada disso, é por questão de inteligência. É inteligência mesmo. Mas daí ele teria que fazer um percurso maior, né? Sim, então, mas se ele sair aqui do centro da cidade, ele vai chegar em Águas da Prata, está no estado de São Paulo, dali para frente está tudo ligado. Tá tudo ligado. Tem uma questão de bitola, porque a nossa bitola é de 1 metro e hoje em outros lugares é mais largo que isso, mas tudo isso tem resolvido. Tem solução e se tiver vontade política, a cidade volta a ganhar com esse meio de transporte para as empresas, para o turismo e as cidades que recuperaram o trem de ferro para fins turísticos descobriram uma mina de dinheiro. Você quer fazer um passeio para Jaguariúna, por exemplo, você tem que fazer uma reserva de hotel um mês antes, porque você não consegue comprar uma passagem para passear de trem se não for com um mês de antecedência. Então, até nesse aspecto, é muito interessante a ferrovia. É muito interessante. Uma outra coisa que eu tenho muita vontade é trazer alguém aqui. Obrigado. Está parecendo Minas, não é? Pão de queijo. É pão de queijo, xodó de Minas. Aí, está chegando também, já que você falou aqui, ó. Esse é o Café Caldense, né, um café das nossas montanhas que você conhece também. Eu sou consumidor do Café Caldense. Ah, é? Eu sou consumidor. Da melhor qualidade, né? Obrigado. Curiosamente, eu gosto muito de bom café, mas não expresso. O café de coador. Né? Esse é o bom. Então, esse café é tão fantástico que eu tomo sem açúcar. Então, só que esse está com açúcar. Não tem problema. Não tem problema. Não faz mal. Mas quando eu sei que é um café de qualidade, não precisa açúcar. Porque teve dia que eu colocar açúcar, esqueceu. Até o amargo do café de qualidade é gostoso. E que bom, nós passamos a divulgar Poços de Caldas também através dos cafés vulcânicos, dos cafés de montanha. Sim. E quem começou, o pioneiro também na produção de café em Poços de Caldas, é o mesmo Coronel Agostinho Junqueira, que é o fundador da cidade. História da cidade. Em 1880, ele vendo começar esse barulho com relação à produção de café, ele compra 3.000 mudas e fala, vou experimentar esse negócio. E criou essa cultura importante. Hoje, alguns desses cafés produzidos aqui, chamado café de montanha ou cafés vulcânicos, recebem selos altíssimos de qualidade e preços extraordinários, principalmente no mercado exterior, né? Como excelentes cafés. Eu acho. Então vamos tomar o nosso café, né? Gente, eu acho que não tem quem conheça melhor a história. Tá vendo? Estou falando de café, que ele já puxou uma história do café. Isso não é caos, né? Isso é história mesmo. Poços de Caldas tem muitas coisas, muitos aspectos interessantes. Vai para a área de mineralogia, vai para a medicina, vai para a agricultura. A cidade é muito interessante. Vai para o pão de queijo. Vai para o pão de Esse queijo. pão de queijo aqui é o xodó de Minas. É para a gente também. Também de alta qualidade. É o pão de queijo de verdade. Então tá, o xodó de Minas, o cafezinho caldense, a Evolve Kombucha, o chá fermentado que nos dá sensação belíssima de bem-estar, e a Marezine Financeira,
o nosso socorro financeiro. E quem não precisa nesse aqui. Momento, né? E o prazer da tua companhia contando esse monte de história para nós. Eu estava querendo te dizer o seguinte, Roberto. Tem um lugar que, se Deus quiser, ainda vou ter um cantinho para mim, é no condomínio Quixissana. Né? Porque muita gente fala Quixizana, né? Sim. Mas se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Mas o nome, a pronúncia correta é Quixissana, né? Sim. A Quixissara, né? A palavra vem do italiano, né? Uhum. E exatamente a Quixicura, é do verbo sanar, né? Sanar. Tá? E é um condomínio belíssimo. Tem as curiosidades. Quando o Poços de Caldas começa, uma das pessoas, ou dos primeiros hoteleiros de Poços de Caldas, é o Barão do Campo Místico. Este barão constrói o primeiro hotel, mas concordando com Pedro Sanches de que não deveria ficar só em tratamento médico, que teria que ter diversões, ele vai conseguir comprar em São Paulo, junto com Edmundo Majur, a primeira roleta, o embrião dos nossos cassinos. E esse embrião de cassinos obriga a administração a exigir hotéis com melhor qualidade também, e se constrói o Grande Hotel em 1911. Grande Hotel. Isso, ali na Avenida Francisco Salles. E depois, do lado, havia o Politeama, que era teatro, cassino e cinema. E depois, o Palace Hotel. O Palace Hotel foi construído em 1923. Você sabe que eu trabalhei, não. Eu era guardinha mirim. Né? Eu e meu irmão. E às vezes a gente ficava no Grande Hotel Lealdade, de guardinha mirim. Como é que chama o hotel? O Grande Hotel. Grande Hotel. Né? Nós ficávamos também aqui na Barros Cobra, como é que chamava ali? Era o Lealdade. É o Lealdade, né? Do Capitão Reinaldo Amarante. Isso, é Lealdade ali, o Grande Hotel na Francisco Salles, onde tinha a Granóleo. Granóleo, sim. Uma parte depois de desativado o Politeama como cassino, teatro e cinema, uma parte ali virou comercial, né? Havia a Casa Lúcio, havia essa casa que vendia óleo a granel, a Granóleo, exatamente. Então, gente, olha, esse óleo a granel é um barato, né? A gente tem que contar isso, porque a gente pegava uma lata, não é isso? Pegava uma lata e a gente ia até lá com essa lata e o cara tinha uma bomba num tambor, né? Que ele ia com aquela bomba. Se comprava 1 litro, 2 litros, né? Quanto quisesse. Quantos ml quisesse. Então, isso é muito curioso, porque a embalagem traz um valor muito alto para o produto, né? Você ter que enlatar, ou que, mesmo que for engarrafado, processo de higienização e tudo mais, se for um produto ensacado, o processo de se produzir é muito caro, chega a 20%, 30% do valor do produto. E quando você consegue comprar a granel, você consegue preços melhores. Por exemplo, 30% do valor de um saco de cimento é embalagem. Se as pessoas comprassem o cimento quando vai se fazer uma construção grande, um prédio, se comprassem a granel, era muito mais barato. Ele levava o vasilhame, vamos dizer assim. Ele compraria um caminhão de concreto, de cimento. Tem produtos que você tem que comprar e usar rápido. Mas muitos outros produtos você poderia comprar sem embalagem por preço muito melhor. E o óleo era isso. Vinha um tambor de 200 litros, você comprava 5 litros, 2 litros. Mas precisa ver se hoje, né, com essa história de Anvisa e tudo mais, se isso seria uma coisa que você pudesse praticar, né? Vender óleo dessa forma. Tem essas situações todas, mas era interessante. E você se lembrou da Granóleo. Granóleo. Perfeito. Então, nós começamos os cassinos em Poços de Caldas, né? Dali a pouco foi fazendo sucesso, foram surgindo outros cassinos, outros hotéis, e todos acabaram ficando na mão de um único empresário, chamado Vivaldi Leite Ribeiro. Ele foi o primeiro arrendatário do Palace Hotel em 1923, depois ele começou a construir o Cassino Imperial, depois ele começou... Onde o Cassino Imperial onde hoje é o banco, exatamente, onde é hoje o Itaú. Ali, Rua Junqueiras, em frente à Câmara de Vereadores. Tá. Sim, ali era um prédio, seria um prédio fantástico e um Cassino Imperial. Cassino Imperial Azul. Por isso que ali chama estacionamento Imperial. Isso, exatamente. E então ele começa a construir isso. E começa a construir o Quixizana. Quando a administração observou que ele era arrendatário do Palace Hotel, mas ele está construindo seus próprios cassinos,
O prefeito Assis Figueiredo falou, daqui a pouco ele vai largar tudo, deixar a gente na mão, porque ele vai concorrer com os cassinos do estado. Então o prefeito Assis Figueiredo rompe o contrato com ele, dá 48 horas para desocupar o Palace Hotel. 48 horas para desocupar um edifício daquele. Porque ali é do Estado, né? Do Estado, exatamente. E ele tira os móveis austríacos, quem tinha mobiliado tudo, correndo, leva para o Quisissana, que não estava pronto ainda. Lá seria o hotel. Ele estava construindo. O Quisissana. Esse cara construiu o Quisissana. Divaldo Leite Ribeiro. Exatamente. Estava construindo o Quisissana. E o Quisissana virou aquela coisa espetacular, né? Nossa. Era um hotel fantástico, hoje é um condomínio com lagos, com igreja, com balneário. A primeira água mineral envasada em Poços de Caldas era lá do Quisissana. Sala de cinema, exatamente. Restaurante, até sauna. hoje, olha, até hoje virou condomínio depois, mas é até hoje um dos condomínios fechados mais elegantes que se conhece. Tá? Então foi nessa situação que o Vivaldi Leite Ribeiro deixou dos cassinos e correu para terminar o seu prédio, que era o Quisissana. Aquilo ali é maravilhoso, né? É maravilhoso. Hoje são donos, são os condôminos, e não se tem mais tanto acesso para visita como era no passado, mas é um local encantador. Quando as emissoras vêm a Poços de Caldas para gravar alguma novela, algum filme, alguma coisa, e quase sempre perguntam de locais interessantes, de locais bonitos, e a gente coloca o Quisissana e se consegue fazer cenas, Palace Hotel, Termas Antônio Carlos, a casa da família Fraia, lá no Pera Serra, está passando por um restauro na parte externa. Porque aquela que fica na Pernambuco. Na Pernambuco. Quase início da Champagnat. Isso, exatamente. Ela está passando por reforma na parte externa. Internamente é um espetáculo. O mobiliário foi extremamente bem conservado. Tem um piano que foi doado por Dom Pedro II com o emblema do Império. É lindo. Claro. Eu acredito que vai se tornar um ponto de visitação, mas vai ser mais um presente para Poços de Caldas. Eu estou te perguntando tudo isso porque você acha, quando nós falamos do condomínio Quisissana, você acha possível que o cassino volte a funcionar no Brasil e principalmente em Poços? Você acha que isso pode acontecer? Os cassinos voltam, só que tem alguma curiosidade. Poucas pessoas leram a lei que cria os cassinos. A lei esteve quase para ser votada no Congresso algum tempo atrás, depois entrou aquela questão política de impeachment da presidente e tudo mais, parou a votação, mas vai voltar a qualquer momento. E só que... Quando você fala em qualquer momento, sei o quê? 1 ano, 2 anos, 10? Pode ser daqui a alguns meses, à medida que acalma essa questão política aí, de eleições e tudo mais, muitas coisas, muitas leis que ficaram paradas, ou projetos que ficaram parados, serão retomados. E essa questão dos cassinos, com certeza, vai voltar à baila para ser votada. Só que a lei que recria os cassinos é completamente diferente do passado. Essa estrutura que Poços de Caldas ainda tem, Palace Cassino, Termas, o próprio Palace Cassino, Palace Hotel, o próprio Quisissana, que era usado para jogos, não se encaixa mais na lei dos cassinos. A lei dos cassinos que está no Congresso cria um parque de diversão como se fosse uma Disney. E, entre outras diversões, tem o cassino. Tá. Poços de Caldas nem estava contemplado. Então, se você acha que um resort desse aí, por exemplo, pode acolher um cassino? Não. Não tem estrutura? Não tem estrutura, não tem cabedal. Então teria que ser feito novos imobiliários. Grupos financeiros, talvez vai aparecer até grupo estrangeiro interessado, mas vai comprar uma área que atenda tudo isso. Então, uma área que vai ser construída para essa finalidade. Exatamente. E, inclusive, cidade Poços de Caldas, por exemplo, nem seria contemplada pela lei. Foi uma pessoa de Poços de Caldas, um hoteleiro hoje ele tem uma rede de hotéis em São Paulo, mas chama-se Francisco Zupelato. Francisco entrou em contato com senadores, com deputados, e escreveu e fez uma série de cobranças para que o projeto fosse adaptado em situações que Poços de Caldas possa concorrer. A lei determina 7 regiões do país que teriam cassinos, e depois dessas adequações,
Poços de Caldas pode concorrer com as demais cidades que pretenderão ter cassinos. Tá? Então, é possível que logo essa lei seja votada, mas é completamente diferente do que era. Essa estrutura que a cidade tem dos antigos cassinos, a Urca, todas, não se enquadram no novo projeto. Época, é uma outra época, exatamente. Uma outra época. Muito bem. Eu penso até que, eu não sou ligado a jogos, não gosto de jogos e tudo mais, mas eu penso até que seria bom sim para Poços de Caldas. Vai trazer um outro tipo de turista, porque se as pessoas não jogam no Brasil, vão jogar no exterior. Vamos para os Estados Unidos. Daqui embora. Las Vegas era um deserto, não tinha nada. Se criou uma estrutura financeira toda criando cassinos. Então, seria bom sim. A gente sabe até que tem muita gente daqui, de Poços, que sai para jogar em países sul-americanos. E Argentina, e próprio Estados Unidos e tudo mais. Então, a volta desse jogo dentro desses conceitos seria um atrativo turístico importante. Não vai ocorrer o medo que as pessoas têm de virar jogatina, de virar... Aliás, no hoje é mais esclarecido. Muito mais esclarecido. Né? E quem tem dinheiro é que vai fazer aquilo. De verdade, os cassinos não voltaram até hoje, 100 anos depois da proibição, porque o governo não tinha encontrado meios de taxar, sabe? Porque ali rola muito dinheiro mesmo, a possibilidade de ter coisas não declaradas era difícil mesmo, impossível, e a corrupção também era solta, a prostituição era solta. Esse é o grande problema. Né? Tudo isso. Ô Roberto, só para a gente encerrar, porque se for contar a história aqui, vamos ficar até a madrugada. Existe aqui hoje um trabalho para licitação de alguns pontos turísticos. Tá? Eu acho que seriam, na verdade, uma empresa privada, né, que ficaria com esses pontos turísticos, ela passaria a gerir por 35 anos. Eu queria você, como um pesquisador, um pós-caldense que conhece a cidade, né? Sabe o funcionamento da cidade. Eu queria a sua opinião a respeito disso. O que você acha dessa licitação, dessa empresa encampar esses pontos turísticos? Em muitos lugares no mundo, o turismo, os pontos turísticos, os atrativos turísticos hoje são mantidos por iniciativa assim, público-privada, parcerias entre prefeituras e o poder privado, o poder particular. Poços de Caldas não entrou nessa tradição. A atual administração, desde o início, tem falado dessa possibilidade. Teve o primeiro momento de um primeiro projeto mandado para a Câmara de Vereadores, mas que era extremamente ruim para Poços de Caldas. Assim, não deixava lucro para a Prefeitura de Poços de Caldas. Foi feita algumas adequações e o prefeito está de volta com esse projeto, com a possibilidade... E hoje ela contempla o município? Hoje contempla. Porque, por exemplo... Eu acho justo, né? Sim. O principal ponto de interesse, por exemplo, é o Véu das Noivas. Véu das Noivas é uma área de 100 mil metros quadrados que foi comprada pela prefeitura em 1970. Hoje, se tivesse da forma com que o projeto foi apresentado, passaria para um grupo sem nenhum outro vantagem para o município. Sem nenhum ônus. Exato. Ônus, sim, bônus não. Sem nenhum bônus. Exatamente. Então a lei o projeto foi alterado e se pretende realmente passar os diversos pontos turísticos da cidade para a iniciativa privada, cobrando ingresso para as visitas. Mas a empresa teria que fazer uma reforma, uma adequação, porque as pessoas até pagam, mas tem que receber alguma coisa em troca. Claro. Tá. Eu penso que a prefeitura dos últimos tempos tem se mostrado incompetente para cuidar bem dos pontos turísticos. Mesmo que o projeto for passar para particular, se aquele ponto estivesse mais bem cuidado, se já tivessem reconstruído a Casa do Recanto Japonês, tivessem cuidado melhor dos pontos turísticos, teria até um valor maior para essa privatização. Mas, enfim, projeto dessa administração, acho que vai tentar novamente colocar esse edital aí para ver se aparece uma empresa interessada. E se cuidar melhor dos nossos pontos, já vai ser interessante para a cidade. Vai ser interessante. E que venha o tal bônus, né? Isso, para a prefeitura. Que não venha uma empresa que explore também o nosso turista, que seja alguma coisa bom para os dois lados ou para os três lados. Pode ser que aconteça. E se for bom para ele, vai ser bom. Se for bom para a empresa que licitar e ganhar a licitação, tocar,
bom para a prefeitura, vai ser bom para nós. Então, também, tem que ser bom para todos. O bom negócio é quando todas as partes envolvidas se sentem contempladas. Muito bem. Roberto, como é que você gostaria de encerrar esse papo nosso aqui? Porque eu, na verdade, eu não estou sabendo como parar isso daqui. Então, eu gostaria que você fechasse isso, na verdade, porque senão eu vou te segurar muito tempo aqui. Bom, isso é bom porque quando a gente não falou tudo... Até porque nós estamos agora vivendo a semana dos 150 anos. 150 anos então, do Poços. É bom porque quando a gente não falou tudo, é porque a cidade tem muito mais para falar. Isso quer dizer que é bom porque você pode voltar. Então, a possibilidade que quando você voltar, você vai tomar café sem açúcar. Vou continuar tomando nosso café. Tá bom? Olha, a cidade vai completar agora, no dia 6 de novembro, seus 150 anos. Muitas pessoas têm a sua história ligada com Poços de Caldas, vieram no tempo dos cassinos, ou vieram passar a lua de mel em Poços de Caldas, ou vieram passear por Poços de Caldas. E, de repente, a gente está falando aqui através do Café com Manteiga, falando de Poços de Caldas, mas a gente está falando com o mundo. A cidade já foi muito visitada por argentinos, por alemães, metade da população é de descendência italiana. Então, Poços de Caldas tem muito para oferecer para o turista, além das curiosidades científicas, mineralógicas, atividades religiosas com belíssimas igrejas. Então, a cidade é um atrativo. 150 anos de Poços de Caldas começa um novo tempo, da gente estar repensando a cidade para mais daqui a 50, 100 anos e tudo mais. Vão acontecer uma série de shows, uma série de espetáculos culturais que já estão acontecendo, na verdade. Inclusive, há dias atrás veio aqui Maria Alcina. Exatamente. Então, são shows muito bons, com cantores de renome, e deixar aquele convite para as pessoas que acompanham o trabalho aqui do Café com Manteiga, de vir conhecer Poços de Caldas, de retornar para Poços de Caldas e, ao mesmo tempo, convidar as pessoas de Poços de Caldas que acompanham o programa, que também vivam isso, aprendam como ajudar a melhorar Poços de Caldas, porque a gente cobra muito do poder público por fazer coisas. E isso me lembra o ex-presidente americano Abraham Lincoln, que ele dizia assim: não pergunte o que a cidade pode fazer por você, mas veja o que você pode fazer pela cidade. Eu acho que todos juntos é que a gente vai fazer uma cidade realmente plena como a gente sonha. E apesar das qualidades, tem coisas a se resolver. A gente vive um momento em que a cidade cresce, e que crescem problemas também. E se todos tiverem uma visão de melhorar, de buscar ajudar, a gente vai ter muitas coisas para comemorar todos os anos. Eu gosto muito dessa música que era tema da novela que terminou agora, o Pantanal, e um momento da música diz assim: os filhos dos nossos filhos. Então eu penso assim, se começarmos a fazer um bom trabalho para potencializar todos os valores da cidade, histórico, culturais, empresariais, se a gente começar a fazer esse trabalho a partir de agora, os filhos dos nossos filhos realmente verão uma cidade esplêndida chamada Poços de Caldas. Nós estamos falando então de eternidade, né? Exatamente. Na verdade. Roberto Tereziano, pesquisador e jornalista de primeira aqui no Café com Manteiga. Que prazer te receber aqui, Roberto. Isso, também para mim. E sempre aquele convite. Hoje, cada vez mais, as pessoas aprenderam a buscar, através da internet, esse tipo de programa. Onde é que te acha, Roberto, na verdade? Normalmente pela net. Eu tenho algumas páginas. Se colocar... Você pode citar para a gente? Viver Poços de Caldas. Só acessar. Isso. Se colocar Poços de Caldas R. Tereziano, todo... consegue me localizar, e muitas vezes o turista me manda perguntas, até coisas elementares. As pessoas perguntam assim: eu pretendo ir a Poços de Caldas em tal período, como é que está o tempo? Então você dá a informação. Eu tenho muito prazer em falar da minha cidade, da nossa cidade, e muito prazer em atender as pessoas, seja creche, escolas ou turista, enfim, sou um cidadão poços-caldense. Cidadão poços-caldense de primeira, falando aqui no Café com Manteiga, o jornalista e pesquisador Roberto Tereziano, o nosso, inclusive, comunicador e apresentador de TV também, né, Roberto? O nosso querido Terê, né? Nós tivemos aqui também com o Café Caldense, né? O cheiro gostoso do Café Caldense, o sabor do Café Caldense, pão de queijo Xodó de Minas,
Evolível Kombucha, o chá fermentado que blinda o nosso intestino e nos dá momentos de felicidade, porque a gente tem bem-estar todo dia, toda hora. E a Marezine Financeira fazendo aí seu empréstimo consignado, fazendo o crédito PJ emergencial, né? Marezine Financeira na Minas Gerais, número 664, né? Onde você tem o dinheiro na sua conta, de repente no mesmo dia, tá? Para você conhecer mais marezinefinanceira.com.br. Eu quero agradecer a sua companhia e pedir a você que nos acompanhe. Nós estamos no dia do Spotify, no YouTube, no Instagram, nós estamos por aí, estamos, como diz o outro, no ar, em todo lugar, tá? E você pode acessar Café com Manteiga podcast, que você nos acha também por aí, tá ok? Um abraço forte, toda quinta-feira nós estamos aqui, como hoje, e na próxima quinta-feira nós estaremos aqui com um novo programa para você. Um grande abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá!